Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Quem veio receber a palavra de Deus, diga amém. Amém? Você veio receber a palavra de Deus? Amém? E a palavra de Deus aprove a Deus salvar os que creem por meio do quê? Por meio do quê? Por meio do quê? Da pregação. Paulo disse aos Coríntios: aprove a Deus salvar os que creem por meio da pregação. Então ouça a pregação da palavra. Vou te dar uma orientação. Quando você está ouvindo a pregação, não coloque atenção em mais nada. Desligue-se de tudo. Ouça a palavra. Ouça a palavra. Guarde a palavra. Medite na palavra. Irmãos, a palavra de Deus ela é poderosa, mas se ela não estiver aqui, ela não tem nenhum poder. Irmãos, não falo isso com alegria, mas eu já tive uma vez passando, eu era bem jovem, dentro de uma igreja, onde a pessoa abriu a palavra no Salmo 91, o demônio se manifestou, e aí o pastor não sabia muito bem o que fazer, e ficou aquela bagunça do demônio no meio do culto, e aí um manda para lá, manda para cá, manda para o corredor de fogo, manda para o quarto de oração, e o demônio não saía. Alguém abriu a Bíblia no Salmo 91, esfregou na cara do endemoniado, o demoniado até fez de língua para o Salmo 91. Porque que poder tem a palavra aqui na palavra? Aqui nas páginas. Ela vai ter um poder quando ela entra aqui. Quando ela faz uma obra aqui. Quando ela está viva aqui. Aleluia. E essa é a essência do cristianismo. Cristo em nós, a palavra de Deus em nós. Amém, meus irmãos? Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Eu quero utilizar apenas o texto aqui de João, capítulo 12. Aleluia. Capítulo 12, nós vamos ler o versículo 13 ao 15. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, quando nós viemos realmente a Deus, a um culto, vou realmente, para buscar a Deus, receber algo de Deus, irmão, Deus sempre tem algo. Entenda isso, irmãos. Deus ele não vai ter algo para você quando você não veio buscar Ele. Deus é um Deus que se revela quando eu busco Ele. Quando eu procuro por Ele, então Ele se revela. Então busque por Ele. Queira mais de Deus. Sabe qual é o problema de muita gente hoje? É falta de vida com Deus, de comunhão com Deus, porque não dão atenção à palavra, não dão atenção, aleluia, aquilo que o Senhor está dispensando na vida deles. Ouvintes esquecidos, irmãos, não tem nenhuma propriedade, não tem nenhum conteúdo, porque ouve e esquece, ouve e esquece, ouve e esquece, mas o ouvinte que guarda a palavra de Deus, ele vive na palavra de Deus e se beneficia pela palavra de Deus, meus irmãos. Aleluia. Amém? Oh, glória. Eu sinto o amor de Deus aqui, aleluia, palpitando aqui no meu coração pelo teu coração, mas Ele quer o teu coração aqui nessa noite. Amém? Ele quer o teu coração, o Senhor é maravilhoso. Amém? Capítulo 12 de João, nós leremos versículo 13 ao versículo, aleluia, 15, diz assim a palavra: e tomaram ramos de palmeira e saíram-lhe ao encontro, e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Amém? Aleluia. E a palavra, que faz menção a essa profecia, aleluia, aleluia, não temas, ó filha de Sião, eis que teu rei vem sentado sobre uma filha, um filho de uma jumenta. Zacarias 9, capítulo 9, versículo 9, a profecia cumprida em Jesus. A forma que ele entrou em Jerusalém, irmãos, é muito interessante, porque ele entrou o quê? Humildemente, mas ele entrou para triunfar. Ele entrou, aleluia, para conquistar. Aleluia.
E muitos não entenderam o plano de Deus e acharam, não, agora nós vamos derrotar ele, nós vamos acabar com ele, nós vamos matar ele. E fizeram isso, mas sem saber cumprir o plano de Deus, cumprir o propósito de Deus, porque Deus é um Deus maravilhoso, irmãos. Eu digo porque Deus, ele é maravilhoso. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, aos olhos naturais daquele povo, naquele momento, irmãos, era algo insignificante. Um homem que se dizia um grande mestre, um grande rabi, um grande rabone, aleluia, sentado sobre um filhote de jumento, um jumentinho, né, sentado, humilde, aquela povo, aquela pobreza, né, atrás dele, clamando, Hosana, Hosana, e a multidão, a elite, né, lá do templo, o que diziam? O que eles viam? Olha quem vê lá. Lá vem a turma de fora. Lá vem a pobreza. Ainda ficam gritando, Hosana, bendito. Olha o que diziam ainda. O rei de Israel que vem em nome do Senhor. E aquilo para eles era para a elite, era uma perturbação. Porque não viam o propósito de Deus que trabalha. Deus, ele trabalha pelas coisas simples. Os meios que os homens, muitas vezes, querem determinar padrões, mas Deus, ele trabalha pelos seus meios, para confundir os sábios, os inteligentes, mas ele se revela para aqueles que se abrem, aqueles que carecem dele. Ele se manifesta, ele se revela. Por isso que ele entrou assim tão humildemente, também quando ele chegou aqui nesse mundo. Ele nasceu em uma manjedoura, num estábulo de animais. Aleluia, mas o céu se alegrou, o céu anunciou sua chegada aqui. Aleluia, os homens podiam ver ele como uma criança pobre, um filho de pobre, mas o céu declarava, aleluia, Hosana, paz na terra, boa vontade para com os homens, porque hoje na cidade de Davi nasceu Cristo, o Senhor. Aleluia, o Senhor, aquele que veio para reinar. Aleluia. Então, de uma forma muito simples, amado, Jesus, ele entrou e conquistou Jerusalém. Muitos não sabem que Jerusalém já é do Senhor. Aleluia. Vamos orar nesse momento. Pai, nós oramos em nome de Jesus, te agradecendo pela sua palavra. A sua palavra é poder, a sua palavra é viva, a sua palavra é vida. E nós te agradecemos, Espírito Santo, tenha liberdade neste lugar, tenha liberdade em cada vida neste lugar. Eu declaro a liberdade do teu Espírito, a liberdade da tua palavra, em nome de Jesus, ministrando, testificando em cada coração, Espírito Santo. Nós somos gratos a ti pela tua obra, pelo teu ministério. Senhor Jesus, obrigado pelo ministério da palavra, juntamente com o ministério do Espírito, em nossas vidas, na vida dessa igreja. Aleluia. E que todos que estão aqui possam receber, ouvir, aleluia, crer, aleluia, e se estabelecer em teu propósito, em tua vontade, para a tua glória e para a nossa vitória. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Oh, glória. Amém, meus irmãos. Tome seu assento. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Nosso Deus, ele é grande. Aleluia. Aos olhos dos homens, irmãos, muitas das vezes os homens olham para as coisas do mundo, olham na ótica natural e não veem o trabalhar de Deus. Não veem o poder de Deus, a operação de Deus, Deus estabelecendo o seu plano, sua vontade, seu reino, seu propósito. Porque eles olham para o quê? Eles estão muito informados do quê? Muito noticiados, né? Daquilo que a mídia coloca para eles, daquilo que os noticiários, jornais, né, trazem para eles, mas não estão muito informados da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é imutável, infalível, atual, eterna. Aleluia. Ninguém pode mudar ela, irmãos. Ninguém pode ir contra a palavra de Deus. Aleluia. Por isso, irmãos, que existe tanta resistência contra a palavra de Deus. Por dois motivos. A natureza humana que se rebela contra a palavra de Deus e o inimigo da nossa alma, o inimigo da nossa vida que não quer aceitar a palavra. Mas agora vê a lógica. Como é que alguém pode se permitir não aceitar a palavra? Ele deveria perceber, peraí, tem alguém que não me ama, tem alguém que me odeia e não quer que eu aceite o meu bem, que eu não aceite a minha bênção, que eu não aceite a minha vitória, que eu não aceite a minha vida. Então eu tenho que rejeitar esse sentimento de recusa pela palavra. Eu tenho que rejeitar esse sentimento de recusa pela palavra de Deus. Em nome de Jesus.
Amém, meus irmãos? Amados, e por conta da recusa da palavra de Deus, da falta de entendimento e também desentendimento da palavra de Deus, a igreja ela não tem feito seu papel de forma eficaz, não tem operado e nem atuado, né, nem expandido o reino de Deus conforme Deus estabeleceu. Mas nós temos ainda, irmãos, eu sinto fortemente no meu coração que nós temos um tempo, nós temos uma oportunidade para esse tempo, para essa era, para esse mundo. Esse mundo está debaixo de uma escuridão que está cobrindo os povos, irmãos. Quero que você entenda isso. Eles estão em trevas, eles estão sob o domínio das trevas. Aleluia, mas ainda, como o Senhor Jesus ele disse, aleluia, como falando dele, né, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aleluia, mas ele disse também para nós, para os discípulos seus primeiros discípulos, vós sois a luz do mundo. Nós temos que ser a luz para esse mundo, irmãos. O mundo não pode ser o quê? O determinante para nós. Nós temos que ser o determinante para o mundo. Amém? Aleluia. Então tem muitas coisas, irmãos, e pessoas que não entendem a palavra de Deus e por algum motivo ou por algum problema pessoal, essas pessoas acabam se adoecendo espiritualmente. E elas ficam ali estagnadas, ficam paralisadas, ficam, tomadas por seus dilemas e não avançam no reino de Deus, não avançam no propósito de Deus e nem na comunhão da sua vida com Deus. Ficam limitados. O tempo vai passando, vão sendo roubados e vão sendo roubados. E agora eu cheguei ao ponto aonde eu vou entrar nessa palavra, irmãos. Porque quando nós estamos ignorando a palavra de Deus, aquilo que o Senhor está falando, nós estamos sendo roubados em tempo. Primeira coisa que eu quero, aspecto, eu quero que você perceba. O tempo está sendo roubado, as oportunidades estão sendo roubadas, o propósito de Deus está sendo roubado. Pessoal para cada um e como também na coletividade da igreja. Então nós temos que se despertar, irmãos. Eu muito me alegrei aqui, talvez muitos não se deram conta, porque não se dão conta, mesmo das coisas espirituais que estão acontecendo aqui, mas se darão em nome de Jesus. Eu me lembro quando a irmã Eli, a gente abriu a oportunidade para os sábados trazer os testemunhos aqui na igreja. Aleluia. E muitos não têm. Eu sei que muitos têm, eu sei que muitos não têm. E por que não têm? Não é porque Deus não quer dar. Não é porque Deus não está operando, é porque essas pessoas estão com problema na sua fé e no seu coração. Estão em rejeição com a palavra de Deus, estão em colisão com a palavra de Deus. Então, queridos, aí o que eu falo para vocês? Se aquebrante diante de Deus. Coração quebrantado, Deus não despreza. Qualquer um de nós, irmão, eu teve fases da minha vida que eu entrei em conflito com a palavra de Deus, porque Deus queria uma coisa e eu não queria o que Deus queria. Eu achei que era muito pesado um cargo de pastor. Então eu não queria isso. Fiquei 3 anos lutando isso com Deus. Lutando porque eu não queria. Porque eu nasci numa família de princípio. Eu tinha cultura de princípio. E naquela minha época lá, a mentalidade, a fama, o nome, pastor, era algo que foi jogado no lixo. Como não é muito diferente dos dias de hoje, infelizmente. Porque na verdade se tornou só o rótulo. E não a função. Pastor, você vai conhecer pelo fruto, pela vida dele com Deus, pela espiritualidade dele, pela identidade dele em Deus. Porque hoje rótulo não diz mais nada, irmãos. E na minha época não era diferente, por conta disso eu fiquei 3 anos, ali em conflito, lutando com Deus, e quando eu me parei, eu falei, o quê? Eu, uma formiga, lutando com o Criador do Universo. Por quê o quê? Porque talvez o quê? Alguém poderia zombar ou falar, tu és o filho do seu Zé, lá, mas agora tu é pastor, ficasse quente, fosse para a igreja, agora tu és pastor, como assim, que negócio é esse, pastor? E não sei o que. Então eu pensava, o que os outros iam pensar de mim? E eu percebi uma coisa, irmão, o que era isso? Arrogância. O que era isso? Ignorância. O que era isso? Altivez. Mas graças a Deus, irmão, que Deus ele tem uma olaria. Aleluia, vai pedir, Deus ele tem uma olaria. Sabe o que serve a olaria? A olaria é onde o oleiro ele pega e faz um vaso. Então ele pega um barro e amassa bem o barro, e ele amassa o barro, ele bota naquela moinha ali, vai moendo, e ele faz um vaso conforme ele quer. E não é conforme eu quero, não é conforme você quer, é conforme ele quer. Aleluia! E aí ele aperta aqui, aperta ali, aperta lá, vai se moldando. Daqui a pouco nós estamos do jeito que ele quer. Aleluia! E aí é uma glória.
Aleluia. E aí é uma maravilha, irmão, quando nós entendemos quão privilegiado eu sou, quão privilegiado nós somos de ter parte nessa graça. Aleluia, nesse privilégio, nesse lugar em Deus. Aleluia. Ao que o fulano lá vai pensar, o que ele vai achar, deixa ele achar, deixa ele pensar. Que diferença faz? O que faz é eu estar nele. O que toda a diferença faz é eu estar no Senhor, vivendo no Senhor, escutando o Senhor. Então, voltando aqui, irmãos, porque eu quero chegar aqui, centralizar a atenção de vocês. Quando a irmã Eli trouxe testemunho aqui, ela falou, quem estava aqui nesse culto? Levante a mão. Os irmãos, a maioria estavam. Os irmãos às vezes têm um hábito de levantar assim, ó. Eu sou bem assim, ó, bem decidido. Sim ou não? Sim ou não? Isso aqui é meio termo para mim. Certo? Sim ou não? Então, assim, irmãos. E a irmã Eli foi muito clara e muito interessante o testemunho dela, porque ela estava, né? Ela veio aqui, ela foi muito ministrada pela palavra, e ela veio aqui, testemunhou para a igreja, louvou o nome do Senhor e honrou o Senhor. Honrou a palavra do Senhor, dizendo, eu entendi a palavra, eu ouvi a palavra, e ao perceber a palavra, eu entendi que Cristo sofreu totalmente em meu lugar, pagou pela minha vida, pela minha saúde, pela minha cura, e eu estou me permitindo, ou seja, ela entendeu, e ela compartilhou conosco, que ela entendeu que ela estava sendo roubada. Está sendo roubada na sua saúde. Então o que ela fez? Ela renunciou, trouxe a medicação e trouxe aqui. Colocou os pés de Jesus. Colocou no altar. Aleluia, porque ela creu na palavra. Porque ela recebeu a palavra. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é poderosa e eficaz, irmão. Ela tem um efeito muito maior do que qualquer medicação, muito maior do que qualquer tratamento, irmão, porque ela é a palavra de Deus. Aleluia. Então eu uso aqui, né, com toda a liberdade, o testemunho da nossa irmã, para dizer para vocês, irmão, não se permita ser roubado. Porque isso ilustra o quanto às vezes estão sendo roubados em alguma área da nossa vida. Porque não estamos interagindo com Deus, não estamos ouvindo atentamente a palavra de Deus, e aí somos roubados na alegria, somos roubados na comunhão, somos roubados na amizade, somos roubados no relacionamento, somos roubados na família, somos roubados da presença de Deus, somos roubados da saúde, somos roubados e não se damos conta que essa não é a vontade de Deus, que esse não é o plano de Deus, e não foi para isso que Cristo sofreu e nem mesmo morreu, para que nós vivêssemos nessa forma, privados e roubados. Não, irmãos. Jesus pagou uma conta, ele pagou um preço. A palavra fala assim, em 2 Coríntios, aleluia, ele fala, vós sabeis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela pobreza dele nós fôssemos enriquecidos. Enriquecidos em fé, em vida, em amor, em paz, em plenitude, em saúde. Aleluia! Lamentavelmente, irmãos, muitas pessoas se permitem serem roubadas. Lamentavelmente. Mas isso não é um testemunho. Isso é uma perda. Então você vai ouvir mais hoje aqui. Você veio para ouvir? Amém? Amém? Ô glória! Aleluia. Hoje nós vamos massacrar o capeta hoje aqui. Hoje nós vamos pisar na cabeça dele, na cola dele, nas aspas dele. Vamos pisar, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Irmãos, eu quero dar aqui um exemplo que Deus é um Deus que trabalha por meio de princípios e Ele não deseja que nós venhamos, sermos roubados. Eu queria falar um pouco usando aqui o simbolismo de um povo que se originou por meio de uma perda, e se tornou um povo nômade e um povo maligno, que foram os amalequitas, que se tornaram grandes inimigos de Israel. Na verdade, para que vocês entendam o que vai ser falado, da onde que surgiu os amalequitas? Ameleque vem do nome Ameleque. Ameleque era neto de Esaú. Quem foi Esaú? Esaú foi o primeiro filho de Isaac. Ele era irmão de Jacó. Só que ele tinha nascido primeiro. Eram gêmeos, E Jacó nasceu depois, segurando seu calcanhar,
E aí aconteceu que ele, por ter nascido primeiro, né, era a tradição, o filho primeiro, o primogênito, ele tinha a bênção da primogenitura, que é uma bênção dobrada. Então ele tinha uma bênção dobrada, mas ele desprezou, ele não valorizou. E aí aconteceu. E aí Jacó, ele queria ser abençoado, ele queria ser uma bênção. E aí a palavra de Deus fala que ele, planejando ali, tentando um jeito, vendo o irmão, o desprezo do irmão, porque, irmão, preste bem atenção, irmão, enquanto você ignora as bênçãos de Deus, alguém vai tomar. Enquanto alguém está perdendo, alguém está recebendo. Entenda isso, irmão. Deus determinou, era para Esaú, mas foi para Jacó. E Jacó se tornou Israel. Então ele chegou cansado, se dedicava somente à caça, Esaú. E aí o que acontece? Chegou cansado, com fome, e aí, estrategicamente, Jacó pegou e ofereceu fazer um negócio, então. A tua bênção, a progenitura, não tomasse posse ainda, né? Tu não vive nada disso mesmo, faz o seguinte, tá meio cansadão, estás aí com fome, estás aí fazendo o que tu gosta, tua caça no mato. Então é o seguinte, vamos fazer um negócio, tu me dá a bênção e eu te dou um prato de lentilha. Pô, bom negócio, boa proposta. Porque a pessoa, quando não está vendo o que ela tem, irmãos, ela troca uma bênção por qualquer coisa, por qualquer prato, por qualquer coisa insignificante. Trocar uma bênção dupla por um prato. E aí, por fim, amados, ele não recebeu essa bênção. E aí acontece que dele descendeu Amaleque. E aí se originou então esse povo amalequita. E interessante que esse povo foi o primeiro povo depois da saída de Israel lá no Êxodo, saída do Egito. Foi o primeiro povo que veio para fazer o quê? Para atacar Israel, para roubar Israel. E os amalequitas, irmão, biblicamente, eles são o símbolo daquele que roubam as famílias, roubam os filhos, saqueiam as casas. E o que está acontecendo na nossa geração? Uma pergunta. O que está acontecendo na nossa geração? Sendo roubados, famílias roubadas, filhos roubados. E assim, interessante, irmãos, e o estrago que os amalequitas faziam era muito grande. E aí acontece, vou começar por ordem para vocês entenderem melhor. Lá no livro de Êxodo 17, versículo 8, como que foi isso? Então Israel vinha saindo dentro do Egito, porque Deus agora ia tirar aquele povo escravizado para fazer deles uma nação. E aí aconteceu que então veio Amaleque, neto de Esaú, e pelejou contra Israel em Refidim, versículo 9. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque amanhã, e eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Versículo 10. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Versículo 11. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Aqui eu quero dar um exemplo, exemplificar e reforçar aquilo que já foi falado recentemente aqui. O que representa isso, irmãos? Então lá Josué estava no comando da guerra, juntamente com o povo de Israel, pelejando com o exército de Amaleque, que tentaram se opor à trajetória de Israel. E aí Deus dá direção, Moisés vai para o monte, juntamente com Arão, seu irmão, e com Hur. E aí o que acontece é que o exército estava lá guerreando. Mas aí acontecia, quando Moisés estava com a mão levantada, Israel prevalecia. Quando a mão de Moisés cansava, ele baixava a mão, Amaleque prevalecia. Em outras palavras, espiritualmente, aquela guerra estava sendo definida, quando espiritualmente as mãos estavam estendidas para aquele povo. Ou seja, o fator determinante da vitória estava lá em cima. O fator determinante, irmão, da nossa vida abençoada sempre está lá em cima. Está na pessoa de Jesus. Lá, a pessoa de Moisés representava o intercessor. Aquele intercessor quer dizer aquele que se coloca no lugar de outro. Então é como se Moisés tivesse aquela guerra. Por que ele baixava a mão? Porque ele cansava. Uma guerra espiritual, muitas vezes há um desgaste, há um esforço, há um empenho. E quando, aleluia, Moisés então baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Não era mais homens para o seu exército que vinha, não é.
É porque espiritualmente eles ficavam mais fortes quando não havia intercessão. Mas quando as mãos estavam levantadas, Israel prevalecia. Aleluia! E agora que nós precisamos entender que nós temos um sumo sacerdote, um intercessor, vivendo sempre, como diz a palavra em Hebreus, vivendo sempre para interceder por nós. Vivendo sempre, porque ele não morre, então ele vive para sempre, para interceder por nós. Aleluia! Ou seja, sempre se colocar em nosso lugar, nas batalhas, nos desafios, sempre em nosso lugar. Amém? Então, aleluia. Só que nenhuma coisa, esse intercessor não é aquele que fraqueja, não é aquele que se cansa, não é aquele que para, não é aquele que as mãos se baixam, não. Ele sempre está assim, é somente eu me colocar debaixo dele, a mão dele sobre a minha vida, irmão. Estou amparado, estou abençoado, estou guardado. Aleluia. Amém? E aí acontece esse episódio aqui, por fim, aí Arão, né? E colocaram uma pedra, colocaram Moisés sentado, ajudaram ele a segurar a mão. Isso fala do quê, né? Do apoio, da comunhão e da concordância, da ajuda, da cooperação dos irmãos. Então Arão e Hur sustentavam a mão de Moisés, e Moisés então, obrigado, irmão. Deus te usou agora, obrigado. Aleluia. Então acontecia isso, e aí por fim, né, Israel teve a vitória. Aleluia. Agora vamos ver algo interessante lá em Êxodo não, agora nós vamos lá para 1 Samuel, capítulo de número... Deixa eu ver aqui, 1 Samuel, aleluia. Samuel 15, versículo 1. Aleluia. Queria mostrar isso aqui para vocês, irmão, porque isso aqui é muito importante para vocês verem o sentido da palavra de Deus. E quando Deus ele dá uma direção, ela tem que ser feita. Quando Deus dá um comando para um povo, como aqui no caso era o povo de Israel, né, sobre a liderança, sobre o rei Saul, o comando deveria ser feito. Como não foi feito, trouxe um dano. Nós vamos explicar isso depois. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Então ele foi exortado primeiro, fosse ungido, fosse, né, o Senhor que me enviou a te ungir sobre o povo de Israel. Agora, pois, ouve as palavras do Senhor. Versículo 2: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Ameleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Deus é um Deus tremendo. Pensa que Deus se esquece de algo? Tem muita gente que pensa que Deus se esquece das coisas do inimigo. Deus esquece. Só existe um ponto, um fator que Deus esquece: quando nós estamos em Cristo e somos lavados no sangue de Cristo, então nossos pecados são apagados, não existe mais. Mas agora, pessoa maligna, os atos lá fora, irmão, isso fica a conta. Ok? Você tem que vir para Jesus. Então, olha bem, então isso fala o quê? Que Deus se lembrou da oposição de Ameleque. E agora Deus pega e dá uma determinação. Porque também, como é uma coisa que é bem interessante, o povo da igreja entender isso, quando Deus tirou Israel do Egito, os deuses do Egito, que eram vários, inclusive o próprio faraó era tido como um deus na terra, eles foram todos humilhados, para o nome deles ser apagado da terra. Como o povo de Israel ia ser introduzido dentro de Canaã, o propósito de Deus também é que o nome e os ídolos dos deuses daquelas terras também fossem banidos, para que Deus fosse o Deus único na terra. Mas Israel fez uma coisa muito errada. Andou num caminho muito torto. Aleluia. Mas ainda que Deus é maravilhoso. Então aqui, amados, olha bem. Então Deus se lembra disso aqui. Agora vem cá, versículo 3. Vamos prosseguir aqui. Vai, pois, agora e fere Ameleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até os de peito,
desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Ou seja, muita gente fala, mas aí, poxa, Deus está fazendo uma maldade. Não, mas quem era esse povo? Quem era esse povo? Deus estava estabelecendo um novo padrão de povo, de sociedade na terra. Precisamos entender isso, irmãos. Claro que alguém, né, do lado lógico, pega, Deus ia fazer uma maldade, vai matar as mulheres, matar as crianças ali. Não, mas tinha um propósito, tinha um porquê. E nós vamos ver isso com um pouquinho mais de clareza. Então acontece que Deus dá essa determinação, né, para o Saul. E o Saul, ele foi um rei que ele ouvia a palavra de Deus, só que ele não cumpria. Vou repetir. Ele ouvia a palavra de Deus, só que ele não cumpria. Aleluia. Lá no capítulo, ainda no capítulo 15, lá no versículo. Aleluia. No versículo 11. Aleluia. Diz assim: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Irmãos, a palavra de Deus é para ser executada. Sabiam disso? Palavra que representa o propósito de Deus. Tem que ser cumprido. Tem que ser executado. Então Samuel se contristou, se entristeceu, e toda noite clamou ao Senhor. Ou seja, ficou intercedendo por Saul, mas foi em vão. E aí aconteceu que e uma palavra que é muito conhecida, aleluia, aqui ó, versículo 29, versículo. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Versículo 30, disse ele então, pequei, honra-me porém agora, diante dos anciões. Agora aqui era Saul bajulando Samuel, porque Samuel tinha, um amor pela vida dele, e agora ele queria que Samuel fizesse algo bem, mas Samuel não podia fazer mais nada. E volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Olha bem, o pessoal quando está fora, irmãos, das coisas de Deus, fica, teu Deus, não era o nosso Deus. Está vendo como ele já estava fora dos planos de Deus? Está vendo como Deus já estava fora do coração dele, da vida dele? E aí a palavra fala, versículo 31, então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Versículo 32. Então disse Samuel, trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio e a ele animosamente, e disse a Agag, na verdade já passou a amargura da morte. 33. Disse Samuel, assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as suas mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Agag era o rei dos Amalequitas nessa época. Então Deus, como ele, prejudicou Israel naquela jornada, ele agora foi punido. Irmãos, e nada pior do que cair na mão de Deus. Entendam isso. E aí aqui na palavra, aqui no versículo de número 28. Já pulei, tem 22, bota 22 por favor. Já pulei os versículos. 22. Porém Samuel diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Eu vou explicar isso aqui. Samuel foi lá, o Saul foi lá com seu exército, aí o povo chegou, mas tem um rebanho muito bom aqui, tem coisa boa aqui, tem as vacas, tem as ovelhas, mas Deus tinha falado, não pega nada, não quero nada daquele povo. E aí ele vai, não escuta a palavra de Deus, e ele escuta o povo, e ele vai lá e pega. E aí vai chegando Samuel, o que ele faz? Agora viemos trazer para o Senhor uma oferta, que o Senhor vai se agradar, uma oferta que Deus vai, irmão, eu sou muito cauteloso em questão de ofertas, porque aqui era uma oferta.
Mas era uma oferta maldita, rejeitada pelo Senhor. Entende? Então o que acontece? Porque a desobediência da palavra do Senhor é como, e aí vai ser explicado, 23. Porque a rebelião, o que é rebelião? É se rebelar contra a palavra. Ele não está sujeitando a palavra, se rebelar contra ela. É como o pecado de feitiçaria, e porfiar é como iniquidade e idolatria. Por quando tu rejeitasse a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então aqui aconteceu o pecado, né, de Saul, de não cumprir a palavra de Deus. Agora preste atenção, por que Deus foi tão severo com ele? Porque ele era um rei. E se a palavra dele, a ordem dada por Deus a ele não fosse cumprida, irmão, comprometia todo o povo. Entende, irmãos? A maior autoridade também ela tem maior responsabilidade. Vocês me entendem? Aleluia. E aí com isso, irmãos, né? Aí desenrola, né? A rejeição de Deus, e aí Saul fica um monte de tempo, né? Atribulado, atormentado. Deus escolhe, acha Davi, unge Davi. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e o Espírito do Senhor que estava ungido como rei, e Saul saiu, né, de Saul, e veio um espírito de tormento atormentar Saul. E aí vai uma história bem longa ali, mas o que acontece, irmãos, é que daí Saul ele começa a perceber que Davi estava crescendo. Deus estava com ele, com Davi, não estava mais com Saul. E ele começou a se enciumar, se endemoninhar, né, se inflamar contra Davi. E aí ele começou numa perseguição implacável. Agora uma coisa interessante, ele era um rei que tinha uma coroa. Davi era um rei segundo Deus, estava ungido. Quem prevaleceu? Quem prevaleceu? Tem muita gente que quer uma coroa, quer um status, quer um lugar. Isso não vale nada. Isso não vale nada. O que vale é Deus na tua vida, se você realmente tem a unção na sua vida, se realmente você tem a presença de Deus na sua vida. Aleluia! Se você verdadeiramente é autêntico com as coisas de Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia! Louvado seja Deus. E o interessante é, irmãos, que daí, esse povo de Israel, nessa jornada ali, só para entender sobre Israel, Deus, né, quando ele sai lá do Egito, ele vai lá no Monte Sinai, lá ele dá as leis para Israel, Israel rejeita a lei oral, e aí é dada em tábuas de pedra, e aí o que acontece? Né? Aí disseram para Moisés, Moisés, fala tu com Deus, e tudo que tu falar para nós, através de ti, nós vamos fazer, tudo que Deus mandar, nós vamos fazer. E aí acontece que eles não faziam nada. Mas dentro desses mandamentos, lá em Levítico 20, versículo 1, Levítico 20, versículo 1, falou mais o Senhor a Moisés dizendo, versículo 2, também dirás aos filhos de Israel, qualquer que dos filhos de Israel, dos estrangeiros que peregrinarem Israel, der a sua semente a Moloque, certamente morrerá, e o povo da terra apedrejará com pedras. Moloque era um deus que os cananeus adoravam, e geralmente os cultos a eles eram o quê? Sacrifício de crianças. Agora entende o porquê que Deus queria dizimar esses deuses? Você vai ver, irmãos, a consequência aqui na frente, eu vou mostrar para vocês. Então Deus aqui determina, estava uma determinação, porque Deus já sabia que eles iam encontrar esses deuses lá na frente. Então Deus já dá Deus já está dando essa legislação, essas leis, para que quando eles caminhassem a trajetória deles, tivessem parâmetros. Isso não agrada a Deus, aquilo agrada a Deus. Entende? Esse era o propósito. E aí no versículo 3, vamos lá, vamos seguir rapidamente. Eu porei a minha face contra esse homem, exterminarei do meio do seu povo, porquanto deu sua semente a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. Então ali Deus já determinou isso para Israel. Mas acontece, irmão, vamos lá no Salmo 106 agora, verso de número 32, Salmo 106, 32, olha o que Israel faz. Verso 32. Então eles tinham a lei, eles tinham já o trajetório, já tinham aprendido. E aí, mesmo assim, irmãos, como é que foi? E na verdade o salmista está narrando como que foi a trajetória lá atrás, lá no Êxodo. Como que foi a trajetória deles? Indignaram a Deus, tanto junto às águas da contenda,
as águas de Meribá, de sorte que sucedeu mal a Moisés, por causa deles, ou seja, Moisés ficou irado, e aí Deus falou para tocar ou falar com a rocha, ele tocou na rocha, feriu a rocha, também era uma figura, né, aleluia, né, que a rocha era Cristo, aleluia, mas aí, né, não vamos entrar nesse mérito agora, nesse ponto, mas o que aconteceu é que eles acenderam, irritaram, provocaram tanto Moisés, que Moisés, ao invés de cumprir a ordem de Deus falando, acabou ferindo a rocha. Aleluia. Mas aí veio água para eles, né? Mas aí não ficou só nisso aqui. 33. Porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Falando sobre Moisés aqui. Versículo 34. Não destruíram os povos como o Senhor lhes dissera. Então Deus já tinha determinado que ele tinha que destruir aqueles povos. Para quê? Porque Deus estava estabelecendo um novo padrão de humanidade, um novo padrão de povo na terra. Não teríamos os problemas que temos hoje. Sabiam disso? Versículo 35. Antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras ou as suas práticas. Espera aí. O que eles fizeram? Se misturaram. Mas agora Deus deu uma lei para eles. Deus deu mandamentos para eles. Deus deu legislações para eles. Para que ele fez uma aliança com eles. Se foi sacrificado o animal e Moisés aspergiu, respingou o sangue sobre o livro e sobre o povo. Estavam numa aliança com Deus. E agora o que eles fazem? Eles quebram a aliança e vão se o quê? Vão se misturar com as nações e aprender as práticas das outras nações. E Deus já sabia o que tinha lá. Israel não. Irmãos, quando o povo aprende as práticas mundanas, irmãos, ele vai se contaminar e ele vai se prejudicar. Deus não quer isso para o seu povo. Deus não quer isso para a vida de ninguém. Agora o versículo 36, olha bem. Porque um abismo chama o outro, irmãos. Olha aqui. E serviram seus ídolos. Poxa, o povo que teve Deus em seu favor. Deus que se revelou, um Deus que libertou, um Deus que salvou, um Deus que guardou. Todavia, o que? Serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Laço quer dizer uma armadilha, porque os ídolos é forma de uma armadilha para pegar alguém. O diabo, quando quer pegar alguém, ele coloca alguma coisa que atrai, então ele coloca um ídolo. Ele coloca alguma coisa interessante. 37. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. O povo de Israel fez isso, sim. A Bíblia está dizendo. O que eles fizeram? Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Deus nunca pediu sacrifício humano, queridos. Deus é quem sacrificou seu filho por amor do homem. Deus nunca pediu sacrifício humano. Nunca pediu, irmãos. Mas olha, esse povo se contaminaram, se misturaram, costume aprender as práticas daquele povo. E o que eles fizeram? Lá Levítico é avisado, olha, não façam o que os povos lá fazem com aquele Deus chamado Moloque. Por isso que você chamar uma criança, não chame Moleque, vem da mesma origem, tá, irmãos? Você está falando o nome de um demônio, uma entidade demoníaca. Nunca chame uma criança por esse nome. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Quando se sacrifica um ídolo, automaticamente por trás daquele ídolo, daquela imagem, está um demônio. Aquela entidade com o nome Moloque, na verdade, tinha os demônios que trabalhavam e se alimentavam da vida daquelas crianças. Agora, interessante que eram crianças do povo de Israel, que tinham suas leis, que tinham suas bênçãos, que tinham uma aliança com ele. Muito bem, aí desenrola a trajetória e aí por diante, só para finalizar o 38. E derramaram sangue inocente, sangue de seus filhos e de suas filhas, e sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Sacrificaram seus próprios filhos, irmãos. Interessante, né, irmãos? Se Deus pedisse algo mais forte para eles, Deus está cobrando muito da gente. Nem gosta de ir para a igreja, senão eles vão pedir algo para a gente. E os demônios entregaram seus filhos para morrer queimado, né, dentro do tacho do demônio lá. E é interessante, irmão, porque tem muita gente que é assim também, irmão. Prefere que uma filha esteja no mundo do que esteja numa igreja. E não entende que estão entregando. Para quem? Para esse mundo.
contaminado ali. Muito bem, agora nós vamos ver aqui numa outra ótica, rapidamente. Nós vamos lá para o livro de 1 Samuel, ainda voltando aqui a 1 Samuel. E aí agora, voltando à questão ali de Saul e Davi, então aquela perseguição, aquela coisa, né, frenética na vida, né, aquele ciúme obsessivo na vida de Saul contra Davi. E aí Davi, acontece, irmãos, que ele fica num lugar, ele tem que se esconder, ele tem que se abrigar e ele tem que ficar num lugar onde Deus estava com ele. E agora é muito interessante isso que vai ser falado, porque lá no capítulo 22, eu quero usar o versículo 1, já falei bastante sobre isso, mas eu quero abrir mais para vocês. Então o que acontece, irmãos, que nessa perseguição era uma coisa meio que lógica, né? Tu começar a seguir Davi como um rei, era ungido por Deus, mas ele não estava no trono, ele não estava com uma cidade, ele não tinha nada disso, mas ele tinha a bênção de Deus. Deus estava com ele, Deus estava nele. E aí, queridos, aí é muito interessante, porque, olha bem, e na lógica humana, por isso que eu usei o texto, na lógica humana de Jesus entrando em Jerusalém, então eles não perceberam, eles não entenderam o triunfo de Jesus ali. Jesus estava entrando triunfalmente para vencer. E aqui Davi, ele estava aqui num momento, né, de perseguição com Davi, estava fugindo de Saul, perdão, e aí então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. Ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele. Espera um pouquinho aqui, porque eu já expliquei sobre isso, a caverna de Adulão, a palavra Adulão quer dizer Adulão, em hebraico quer dizer também esconderijo, quer dizer lugar de descanso. Então, ou seja, Deus preparou uma caverna e Deus colocava ali sua proteção e Saul não podia chegar, não podia alcançar, não podia encontrar Davi. E ali Davi descansava. Era um lugar onde Davi escondia-se. Foi Davi que escreveu o Salmo 91 e ele falava sobre o esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então ele estava no descanso de Deus ali. Mas agora é interessante que começaram a descer para ele, né, todos os que eram da casa de seu pai, os familiares dele, seus irmãos, ouviram que ele estava ali, mas peraí, vamos se unir com o fugitivo? Só que entendeu o que esse povo estava entendendo? Saul não estava mais com a bênção de Deus, com a presença de Deus nele, não era mais ungido de Deus. E Davi era ungido de Deus, eles tinham a convicção que a bênção de Deus estava sobre Davi, não mais sobre Saul. E aí era tanto isso é evidente, vamos lá no versículo 2, olha aqui. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso ou amargurado. Se juntou a ele, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Então, nesse lugar que Davi recebe esses homens, depois esses homens se tornam parte dos valentes de Davi, né? Mas agora interessante, por que esses homens estavam em aperto, endividados e de espírito desgostoso? Porque eles estavam debaixo do governo de Saul. E Saul estava no desgoverno, porque ele estava somente o quê? Eufórico, frenético, caçando o seu Davi. E agora o povo estava nessa condição. E aí o povo o que fez? Não querer mais, vou sair dessa opressão. Vamos para onde Deus está, chega. Chega de lutar por onde Deus não está. Chega de lutar por quem Deus não está. E aí aconteceu, queridos, que eles pegaram e vieram, e Davi se tornou chefe deles. Aleluia. E aí nós vemos lá na frente que eles se tornaram grandes homens, valentes, homens de renome, homens que lutaram, que venceram, fizeram grandes proezas nas batalhas, nas grandes conquistas que Davi teve. E Davi honrou todos eles. Mas como que eles chegaram tão assim, em aperto, endividado e com espírito desgostoso? Agora como é que eles vão, uma pessoa que está lá no sentido humano, fugindo, se escondendo, mas no sentido de Deus, descansando? Precisamos discernir as coisas de Deus, irmão. Davi estava no descanso de Deus, estava em Adulão. Descanso. E aí o que eles precisavam? Quem está em aperto, quem está com o espírito desgostoso, precisa de descanso. Entende a conexão? Aí Deus vai, o espírito vai se movendo, vai levando.
Irmão, se você se encontra nessa condição, irmão, é hora de você buscar. E esse Davi é a figura de Cristo, de um rei, né, que o mundo quer ele na hora errada, mas ele vem só na hora certa. Que o mundo quer ele de um jeito, mas ele vem do jeito dele, que é do jeito eterno, do jeito perfeito. Amém? Então, quando nós vamos para Jesus, porque Davi é a figura de Jesus, irmão, nós chegamos em aperto, nós chegamos endividado, quebrado, nós chegamos o que? Com o espírito angustiado, desgostoso. Mas quando nós chegamos diante da presença do Senhor, nós recebemos amparo, né? Ele se faz Senhor da nossa vida e nós estamos debaixo do quê? Do amparo, do cuidado dele. Amém? Amém? Aleluia. E agora, queridos, aí vai discorrer essa jornada de batalha, porque aqui ia ser um novo reino que estava aqui, sendo gerado por Deus, dentro do padrão de Deus, visto que Saul desprezou a palavra de Deus, se rebelou contra a palavra de Deus. E agora Davi era um homem segundo o coração de Deus. Entenda isso. O que é segundo o coração de Deus? É ter o coração como de Deus. Aleluia. E acontece, queridos, que nessas idas e vindas de tanto tempo de perseguição, Davi, por um tempo, ele pega o seu exército e ele vai lá para o rei Aques, que era o rei dos filisteus, lá em Gate, e ele vai lá para quê? Para se esconder por um tempo de Saul. E aí, nesse meio tempo, né, ele fica ali, e acontece que havia uma cidade, aonde Davi, pelo rei Aques, na verdade, tinha sido dada para que ele habitasse ali. Então, ele estava habitando ali com o seu povo, com o seu exército, com suas mulheres, com seus filhos. E aí, o que acontece, que eu quero falar aqui, que nós vamos aprender aqui nessa palavra, já falei sobre ela, nós vamos aprender de uma outra ótica, irmão, daquilo que o Espírito Santo está direcionando, é que toda pessoa que está num chamado de Deus, num propósito de Deus, o inimigo ele vai atacar ele. O inimigo vai fazer uma frente, o inimigo vai fazer uma investida, mas aí a questão é como é que nós vamos reagir a isso? Qual é a nossa reação diante disso? Nós temos confiança em Deus? Temos maturidade em Deus? Temos estrutura para saber lidar com os desafios que vem? Então acontece o seguinte, irmãos, e aí, vai lá, acontece no capítulo... na verdade, ia ter a guerra entre Israel e os filisteus. Saul, né, ia guerrear ali com seu exército com os filisteus aproveitando que o exército estava fraco, Davi estava sem eles. E aí, o que acontece? Davi se prontificou até guerrear contra Saul. Mas, na verdade, ele não queria guerrear. Era apenas a forma dele fugir do confronto com Saul. Só que daí os capitães do exército de Aques pegou e acharam, né, desconfiaram que Davi podia na hora, né, se converter em favor de Saul e guerrear contra eles, e aí deixaram Davi de fora. E nesse meio tempo, nesse intercâmbio ali, é nesses pontos, irmãos, quando a gente está um pouco vulnerável, que o inimigo vem. Aí é que aparecem os amalequitas de volta, que eu, né, esbocei para vocês lá atrás. E agora nós vamos entender aqui, no capítulo 30 de 1 Samuel, e eu falei inicialmente, amalequitas é o símbolo daquele que roubam as famílias, que roubam as crianças. Eles são covardes, são um povo, era um povo covarde, é tipificação do inimigo, irmãos, ele é maligno, ele destrói famílias, ele tenta fazer o pior. Então, os amalequitas sempre vão e prefiguram, né, esse tipo de males que eles fazem num povo, entende? E esse povo era um povo de Deus, era um povo que estava sendo gerado por Deus. Entenda isso, meus irmãos. Então vamos lá. Sucedeu, pois, que chegando Davi a seus homens, ao terceiro dia, Ziclag, que ele tinha vindo lá do rei Aques, o Aques estava indo para guerrear com Saul, que foi lá que Saul morreu. Já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, né, onde que era Davi, onde estava habitando nesse tempo. E o seu povo. E tinham ferido Ziclag, e tinham posto a fogo. Olha bem, então ele aproveita que Davi estava ausente, seu exército, e o que eles vão ver como inimigo? Ele é sujo, ele é estratégico, irmãos, é na hora que a pessoa está vulnerável que ele vai lá e dá-lhe. Por isso, irmão, não ignore o inimigo, se fortaleça no Senhor, porque o inimigo ele não vai fazer uma coisinha pouca contra você, não, ele vai fazer o pior para você, porque ele é pior, ele é maligno, ele é maldito, ele é um ser maldito. Não ignore as obras do inimigo. Então o que acontece? Olha bem, então eles já tinham feito o quê? Aleluia. Tinham ferido a Ziclag, tinham posto a fogo a cidade. Versículo 2.
E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente as levaram consigo, e foram pelo seu caminho. Versículo 3. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. Então ele queima, irmãos. O inimigo vem para queimar, assolar, para desfazer. E também suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Agora imagine, irmão, Davi estava morando temporariamente ali, estava numa ascensão de vitória. Veio um inimigo que nem estava nada a ver no contexto, porque ele estava fugindo, era de Saul, e ele aproveita o momento que ele estava lá decidindo com Aques, né, se ia guerrear com os filisteus ou não, porque ele estava naquele conflito ali. Então esses amalequitas do nada, eles vêm, queimam toda a cidade de Davi. E o que ele faz? Levam todas as mulheres e juntamente levaram suas crianças. Então isso é um símbolo daquilo que o inimigo ele faz nas famílias. Ele destrói, ele leva cativo, ele leva para o mundo, ele leva para a morte, ele leva para a destruição. Mas aí acontece algo interessante, irmãos, e a palavra fala, aleluia, no versículo 4, então Davi e o povo que se achava com ele alçaram, levantaram sua voz, choraram, até neles não houve mais força para chorar. Ou seja, foi tão triste aquilo ali, irmãos, porque veio uma cidade toda queimada, muito triste. E ainda mais ver que teus filhos não estão, raptaram nossos filhos. E agora? Pensa na situação. As mulheres também. E aí? Mas acontece, irmão, quando alguém é de Deus, irmãos, ele se concentra não no problema, ele se concentra em Deus. Então a palavra fala, aleluia, porque é ali que ele vai se concentrar em Deus e Deus vai dar a direção para o resgate. Deus vai dar a solução para o problema. Deus vai anular a obra daquele inimigo maldito. Então a palavra fala aqui no versículo número 7, versículo 7, e disse Davi a Abiatar, que era o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Versículo 8, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei a esta tropa, alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse, persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Aleluia. Preste atenção, irmão, da importância numa hora de um conflito, numa hora que o inimigo investe contra a sua família. Deixa eu dizer uma coisa, isso é uma figura do que o inimigo está fazendo nas famílias hoje. Não deixe, irmão, que o inimigo não ignore. E nesse momento, se alguém está nessa condição, ele tem que se concentrar em Deus, na sua palavra, buscar a direção de Deus. O que Davi fez, o éfode, na verdade, era o peitoral do sumo sacerdote, onde tinha as 12 pedras, e era ali que ele buscava, né, a revelação de Deus que vinha pela boca da vez do sacerdote, ou o próprio Deus falava ali com ele. Mas aí acontece o quê? Aleluia, que ele naquele conflito, irmão, ele podia ficar até perturbado, ele podia ficar naquele chororô por mais 2, 3, 4, 5, 10 dias, uma vida inteira, como muita gente fica. Choro resolve alguma coisa? Não. Quando Davi e o povo choraram, resolveu alguma coisa? Não. Só botaram para fora dor, né? Mas não resolveram nenhum problema. E aí aconteceu o que, irmãos? Que ele consultou a Deus. Senhor, olha bem, irmãos, interessante, né? Parece ser uma coisa meio que ilógica. Olha, Senhor, quer dizer, nossos filhos foram tudo roubados. Nós estamos sem as nossas mulheres, nossos filhos. Mas agora, olha bem a humildade desse homem. Perseguirei eu esta tropa? Se eu posso fazer isso? O Senhor vai me ajudar nesse momento? Entende, irmãos? A humildade desse homem, a reverência dele com Deus. Olha a diferença dele com Saul. E aí então, irmãos, alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Tudo tu vai libertar. É interessante porque esse Davi, irmãos, é uma figura de Cristo, né? Amparado por Deus, Davi resgata tudo, liberta tudo. Vai libertar, vai chegar lá na frente, ele vai encontrar aquela multidão, aleluia. E a palavra vai dizer ali, aleluia, no versículo de número 18, vamos ler o 17 a seguir, 17, já vamos partindo para o final. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte,
e nenhum deles escapou. Quem? Quem? Quem estamos falando? Dos amalequitas. Irmão, nós não podemos deixar o inimigo escapar. Aquela oportunidade que eu podia ter pisado na cabeça dele, resolvido essa questão com ele, tomar uma decisão em Deus para parar com essa obra dele, a influência dele na minha vida, na minha família. E nenhum deles, os amalequitas, escapou, senão só 400 jovens que montaram sobre camelos fugiram. Só que eles conseguiram fugir, que quem não conseguiu fugir, acabou-se, irmão. Acabou-se. E versículo 18. E o inimigo tem que ser fugir sempre, irmão, sempre. Não nós fugir do inimigo. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi. Versículo 19. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Tudo. Irmãos, aqui fala algo de bem interessante, irmão. Se nós estamos sendo roubados por algo, por que nós vamos se permitir ser roubados? Se o inimigo levou embora algo que é seu por direito, é sua herança, é sua família, é seu povo, é seu bem, e o inimigo leva e você chora. Não! Você tem que ter uma ação diante de Deus, você tem que falar com Deus sobre essa questão. Aleluia! Precisam entender essa palavra, meus irmãos. Essa palavra é determinante para cada um de nós, é determinante para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa sociedade. Aleluia! E nós temos a palavra de Deus, irmãos, para fazer um grande resgate nesse tempo. Eu disse, nós temos a palavra de Deus, irmão, para fazer um grande resgate nesse tempo. Aleluia! Eu sei que muita gente me olha e olha de modo lógico e fala assim, você pode estar falando coisa demais já. Eu sei que você pode falar assim, ou pensar assim, mas eu estou falando por aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Então, se você me mede, é problema seu. Eu estou falando aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Mas então, amados, nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Amém? E eu recomendo que todos façam, pelas suas famílias, pelos seus filhos. Não permite que o inimigo não se associe com o costume dos povos pagãos, dos povos sem Deus. Não se associe com eles. Associe-se com o Senhor, porque o Senhor é bom, porque grande é a sua misericórdia, a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia. Então o Senhor é maravilhoso, irmãos. Aleluia. Então nós não podemos, irmãos, ignorar o inimigo, porque ali, enfatizando mais sobre os amalequitas, eles são guerreiros oportunistas, são nômades, eles também eram conhecidos pela crueldade deles. Então isso era muito estratégico também. É como eu falei ali, quando a cidade de Davi estava vulnerável, momento que atacou. Quando os filisteus estavam lá decidindo com Israel, ele vai lá e ataca a cidade de Davi. Mas Davi não era ungido? Era, mas não quer dizer que nós não somos ungidos, irmão. Que o inimigo não vai atacar, que o inimigo não faça frente. Muita gente quer aquela comodidade, aquela passividade. Eu venho para a igreja, não acontece daí mais nada, o inimigo nem me faz uma frente, porque senão eu derrubo ele com a minha Bíblia. Não, com a Bíblia você não derruba, você derruba ele com a fé, você derruba ele com a palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus, protegendo a família, abençoando a família, declarando vida sobre a tua família, em nome de Jesus. Aleluia. Então não podemos ignorar as estratégias do inimigo, irmãos. Ele pega momento em que você, pai, não está cobrindo seus filhos, você, mãe, não está fazendo suas responsabilidades de sua mãe, como mãe, sobre seus filhos. Cuidado. Cuide da sua família. O inimigo é estratégico. O inimigo ele veio para roubar, para matar e para destruir, irmãos. Então nós temos que ter essa percepção, nós temos essa informação da palavra de Deus. E por que ignoramos a palavra de Deus? Não podemos ignorar a palavra de Deus, porque o inimigo não está ignorando o propósito dele, o inimigo não está ignorando a missão dele, o inimigo não está ignorando as oportunidades dele. Estão me entendendo, meus irmãos? Senhor, obrigado, Espírito Santo. Meus irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, amados, para concluir aqui,
Aleluia. Deus, Ele é bom. Deus está criando, como também, né, através da vida criou um novo povo. Deus em Jesus, irmãos, Ele está criando um novo povo chamado igreja. E muita gente, o inimigo tem trabalhado para quê? Para configurar uma imagem que a igreja é uma religião. Igreja somente eu chegar aqui na hora, vir aqui dar o meu sermão. Igreja só vindo aqui na hora do culto, sentar na minha cadeira, ouvir a palavra e ir embora e esquecer a palavra. Não, a palavra fala para não ser ouvinte esquecido da palavra, mas praticante dela, praticar ela, viver ela. Se coloque de pé, meu irmão, em nome de Jesus agora, porque você vai tomar a tua decisão hoje aqui, você vai tomar a tua posição aqui, aquilo que foi roubado da tua vida tem que ser devolvido para você, é só você tomar essa decisão hoje, é só você tomar o seu lugar hoje, você saber o que é seu direito, saber o que é, aleluia, aleluia, seu pertence, aleluia, não se permitir ser roubado, não se permitir ser assolado pelo inimigo, não, diga não para o inimigo hoje aqui, em nome de Jesus, diga em nome de Jesus, eu digo não, Satanás, em nome